Neste vídeo, exploraremos as origens humildes da República Romana, sua transformação em um vasto império, os desafios enfrentados em seu apogeu e os legados duradouros que deixaram para a posteridade. Prepare-se para uma viagem fascinante pela história, que nos leva desde as colinas de Roma até os confins do Império e além. Junte-se a nós enquanto desvendamos a epopeia do Império Romano, uma história de conquistas, intrigas, realizações extraordinárias e uma influência que transcendeu os séculos. As origens da República Romana podem ser rastreadas até uma pequena aldeia nas margens do rio Tibre, onde as sementes da civilização romana foram plantadas e, ao longo dos séculos, cresceram para moldar o destino do mundo antigo. A transformação da República Romana em um Império Romano não apenas marcou uma mudança significativa na estrutura de governo, mas também inaugurou um período de grande expansão e influência, deixando um legado que ressoaria através dos séculos. Apesar dos desafios, o Império Romano alcançou seu apogeu durante a Pax Romana, deixando um legado de conquistas, desenvolvimento cultural e estabilidade que continuaria a influenciar o mundo ocidental e além. O Império Romano não estava no auge de sua glória, mas o futuro reservava desafios importantes que, eventualmente, levariam ao declínio do Império. À medida que o Império Romano atingia o auge do seu poder durante a Pax Romana, também enfrentaria uma série de desafios que iriam, ao longo do tempo, contribuir para o seu declínio. Fronteiras sob pressão. Uma das principais ameaças veio das fronteiras do Império. Os romanos estavam constantemente em conflito com tribos bárbaras, como os germanos e os hunos, que pressionavam as fronteiras do Império. A defesa dessas fronteiras contém recursos importantes. Crise econômica. O Império Romano estava sobrecarregado por despesas constantes, incluindo manter um vasto exército e administrar um império tão extenso. Isso levou à inflação e altos impostos, que afetaram fortemente a população. Instabilidade política. O sistema de sucessão imperial frequentemente resultava em conflitos e lutas pelo poder. Os imperadores eram frequentemente assassinados ou depositados, provocando um período de instabilidade política. Divisões internas. A sociedade romana estava dividida entre ricos e pobres, patrícios e plebeus, e havia uma crescente desconexão entre a elite governante e as massas empobrecidas. Isso levou a uma revolução social e a revoltas. Divisão do Império. Para enfrentar melhor as ameaças nas fronteiras, o Império Romano foi dividido em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, e Império Bizantino. Em 285 DC essa divisão enfraqueceu ainda mais a coesão do Império. Invasões bárbaras. E no século IV, uma série de invasões bárbaras devastaram o Império Romano do Ocidente. Os visigodos saquearam Roma em 410 DC, e em 455 DC, os vândalos fizeram o mesmo. Finalmente, em 476 DC, os Érulos depuseram o último imperador romano, Rômulo Augusto, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. Declínio do Império Romano do Oriente. Embora o Império Bizantino e Império Romano do Oriente tenha sobrevivido por mais de 1000 anos após a queda do Império Romano do Ocidente, também houve desafios, incluindo pressões externas das pessoas e dos árabes e conflitos internos. Apesar do seu declínio e queda, o Império Romano deixou um legado que perdura até os dias de hoje e continua a moldar a nossa sociedade, cultura e sistemas políticos. Esse legado é uma prova de sua influência no curso da história. Legado legal. Uma das contribuições mais significativas dos romanos foi o desenvolvimento do direito romano. Seu sistema legal, com conceitos como a presunção de inocência e contratos vinculativos, influencia profundamente as revisões ocidentais e ainda é a base de muitos sistemas legais modernos. Língua e literatura. A língua latina, usada pelos romanos, evoluiu para as línguas românicas, como o italiano, o espanhol, o francês e o português. Além disso, os escritos romanos, incluindo as obras de Virgílio, Cícero e Sêneca, continuam a ser treinados e apreciados por sua influência na literatura ocidental. Arquitetura e engenharia. Os romanos eram mestres da arquitetura e engenharia. Suas estruturas rígidas, como o Coliseu, aquedutos e estradas, são testemunhos de sua habilidade técnica. O uso de arcos e cúpulas em sua arquitetura também influenciou a construção de edifícios icônicos em todo o mundo.
Cristianismo. O Império Romano desempenhou um papel fundamental na disseminação da cristandade. O imperador Constantino legalizou a religião cristã no século IV e convocou o primeiro concílio de Niceia, que colocou muitos dos princípios da doutrina cristã. O Vaticano e a Igreja Católica Romana continuam sendo influentes até hoje. Sistema de governo. A ideia de uma república e, posteriormente, de um império, influenciou uma estrutura de governos posteriores. Os conceitos de república, senado e imperador foram incorporados em diversas formas de governo ao longo da história. Cultura e entretenimento. Os jogos de gladiadores, as corridas de bigas e o teatro romano deixaram uma marca de rigor na cultura de entretenimento. Elementos do entretenimento romano podem ser vistos nos esportes modernos e na indústria do entretenimento. Herança linguística. O latim também contribuiu para a linguagem científica e médica, fornecendo muitos termos técnicos usados na atualidade. Além disso, muitas palavras do latim ainda fazem parte do vocabulário cotidiano. Ao explorarmos a história fascinante do Império Romano, torna-se claro que essa civilização antiga não foi apenas um capítulo distante do passado, mas sim uma força que moldou profundamente o mundo em que vivemos hoje. De suas humildes origens como uma pequena aldeia à sua transformação em um vasto império, dos desafios enfrentados durante seu apogeu às pressões que levaram ao declínio, o Império Romano deixou um legado impressionante e duradouro. O direito romano, a língua latina, a arquitetura, a engenharia e as contribuições à cultura e à religião são apenas algumas das maneiras pelas quais os romanos influenciaram nossa sociedade moderna. Os princípios de governança, os conceitos políticos e os ideais de justiça estabelecidos pelos romanos ainda ecoam em nossas instituições políticas e legais. Além disso, a disseminação do cristianismo, promovida pelo Império Romano, moldou a fé e a moral de grande parte do mundo ocidental. À medida que concluímos nossa jornada pelo Império Romano, nos lembramos de que a história é uma tapeçaria complexa, onde cada civilização deixa sua marca única. Através dos altos e baixos, conquistas e desafios, o Império Romano continua a nos inspirar a explorar nosso próprio mundo e a entender as complexas interações que moldaram nossa civilização. Assim, o legado do Império Romano permanece vivo e pulsante, lembrando-nos de que o passado está entrelaçado com o presente, e que a busca pelo conhecimento e compreensão de nossas raízes é fundamental para construir um futuro melhor. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo Império Romano. Continuar explorando a rica história que moldou nossa humanidade e gerações depositadas. Até a próxima viagem pela história.